A democracia não é, nem pode ser jamais, a concessão a uns quantos de uma patente de pilhagem para enriquecerem durante 4 anos ou mais. A democracia tem o seu fundamento na confiança que os representantes têm nos seus representados e na lealdade destes perante quem os elegeu. Quando essa confiança é traída e essa lealdade desaparece, o prestígio e a legitimidade moral da classe política desmorona-se. É o cimento da democracia que apodrece. Tudo isto tem-se agravado cada ano que passa, porque continuamos a considerar que a antecâmara do totalitarismo surge quando, num Estado de Direito, a classe política perde o seu prestígio, porque se transforma numa espécie de casta que deixa de servir os interesses de todos para servir apenas os seus próprios interesses. E porque queremos lutar pela manutenção da democracia, que apenas será viável pela reafirmação dos valores de Abril, proclamamos a imperiosa necessidade de assunção de um compromisso nacional na defesa e manutenção do Estado Social, que legitimamente satisfaça as necessidades básicas, erradique a pobreza, a vergonha, que a todos nós nos força a abrir um caminho de esperança e de luz para o setor mais desprotegido da sociedade portuguesa. Pertence a uma geração pós-25 de Abril. Uma geração que já nasceu em democracia e que, pelos relatos, por certo que não quer, nem se imagina a viver numa ditadura. Porém, uma geração que já tendo nascido em democracia abdica da forma mais confrangedora do direito mais básico da democracia, o direito em fazer as suas escolhas, o direito de votar. Não convém esquecer, como diria Abraham Lincoln, que um boletim de voto tem mais poder que um tiro de espingarda. Existem também outros cidadãos que, embora não tenham passado pelo pré-25 de Abril, esses também abdicam do direito de votar. Os resultados das últimas eleições autárquicas, no entroncamento, originaram uma abstenção acima dos 50% e acima de 60% na mesa dos mais jovens, de veras preocupante e merecedor de uma reflexão profunda. Este alarmante número de abstencionismo dos mais jovens é o resultado de uma herança que estes 40 anos de democracia têm transmitido a uma geração, uma falta de um futuro sólido. Fazem falta pessoas na política. Não fazem falta aos profissionais da política e muito menos fazem falta àqueles que não têm experiência de vida. É absolutamente necessário que os comuns cidadãos revejam os seus valores, que se voltem para a política e que abracem um direito que de Abril vos deu. Defendo que os valores da sociedade devem ser constituídos como a base da nossa política. São precisos pais de família, são precisos pessoas que sejam e se revejam a partir de valores morais. E nunca, e friso nunca, pelos seus próprios interesses. 40 anos depois, Portugal vive um dos mais graves períodos da sua história. O mais difícil desde os anos negros do fascismo. Um período de confronto político com o 25 de Abril e com aquilo que representou de conquistas, de realizações e transformações sociais. Portugal vive uma grave e profunda crise económica e social. Agrava-se a exploração dos trabalhadores e a degradação dos seus direitos. Limitam-se as liberdades do povo português. Empobrece o país, milhares de portugueses são empurrados para o desemprego e a imigração, a Constituição da República é subvertida e é posto em causa o futuro de Portugal e dos portugueses. Indiferente à importância que o poder local representa para as populações e para a resolução de muitos problemas que afetam o seu cotidiano, o Governo pôs em curso um verdadeiro programa de subversão do poder local democrático, numa nova e mais exploradora tentativa de concretização da velha ambição de ajustar contas
com uma das mais importantes conquistas de Abril. Começo por saudar os que nunca desistiram de lutar por um país livre durante os 48 anos de ditadura, cujo fim hoje aqui celebramos. Foram homens e mulheres das mais diversas ideias e tendências que, em muitos casos, pagaram com a própria vida a sua entrega à luta pela democracia, pela liberdade, pelo progresso, pelo fim da guerra colonial. A propósito, evoco também aqui a luta dos movimentos de libertação das colónias, tantas vezes esquecidos. Ao defenderem a independência dos seus países, contribuíram decisivamente para a queda do regime que oprimia o povo português. Saúdo, muito em particular, o movimento dos capitães, decisivo no 25 de abril de 74. No momento e na hora certa, com coragem e com generosidade, esses militares desobedeceram à hierarquia militar, fiel ao regime, desarticularam o aparelho repressivo e abriram as portas a um pujante movimento popular. A democracia, nós todos, devemos muito a estes militares, como Salgueiro Maia, da cuja viúva um primeiro-ministro, hoje Presidente da República, viria depois a recusar uma pensão. Mas deve também muito ao povo que em 25 de Abril desobedeceu à ordem para se fechar em casa e que, juntando-se aos militares, foi decisivo para transformar um golpe militar numa verdadeira revolução. Há 40 anos, Portugal, pelos militares que saíram à rua, pôs termo a 48 anos de ditadura. Um regime opressor que tinha na censura o seu garante de continuidade e que, numa madrugada inesperada, viu irromper a claridade do novo dia. O novo dia que mais não era do que a liberdade, essa característica essencial à vida humana em sociedade. A liberdade tão desejada pelos cidadãos de então. Viver em democracia é sempre melhor do que viver em ditadura. O 25 de Abril democratizou o ensino, liberalizou a economia, deu-nos a liberdade de escrevermos e dizermos o que pensamos, entre muitas outras conquistas. Por tudo isto, não consigo compreender quem diz que no outro tempo é que era bom. É verdade que o facto de Portugal ser hoje um país que está a cumprir um plano de ajustamento significa que houve muitos erros cometidos na condução dos destinos do país. Mas isso não pode jamais fazer esquecer a evolução que o país registrou desde 1974. Essa democracia do país de Abril assume-se e constrói-se nos pequenos e nos grandes atos de todos os dias. A cada um de nós cabe assumir a sua quota-parte de responsabilidade nessa construção e no desenvolvimento do Portugal em que acreditamos. A recuperação financeira da autarquia é também uma prioridade. A redução da dívida e a redução dos prazos de pagamentos a fornecedores são imperativos que não podemos esquecer. A Câmara não pode continuar a ser um entrave à economia local, como aconteceu nos últimos anos. A autarquia tem de se afirmar como um promotor de desenvolvimento económico, local e regional. Queremos concluir o nosso parque escolar para que as nossas crianças e jovens voltem a ter espaços condignos e modernos para aprender e para preparar o seu futuro. Mas queremos concluí-lo sem mais derrapagens financeiras, sem mais precalços, sem mais dívida. E isso exige uma gestão competente. A autarquia tem de ser responsável. A autarquia está a ser responsável e vai continuar a ser responsável. Quando o Executivo preparou o orçamento para 2014, sabia das dificuldades que o esperavam. Mas mesmo assim, assumiu o compromisso de não aumentar impostos e taxas sobre os cidadãos. A verdade é que seria imoral sobrecarregar ainda mais uma população que já contribui muito acima das suas capacidades para pagar o erro de uns quantos. De uns quantos, esses sim, que andaram a viver acima das nossas capacidades, acima das nossas possibilidades. Infelizmente, esta vontade que o nosso Executivo tem em não sobrecarregar sempre os mesmos e procurar outros caminhos, não é a opção de todos os governantes. Talvez uma das maiores conquistas de Abril tenha sido o facto de nós podermos exercer a nossa cidadania. O exercício dessa capacidade
de, enquanto indivíduos que vivemos em sociedade, assumirmos os nossos direitos e deveres, constitui uma conquista inquestionável e constitui simultaneamente um dos nossos maiores desafios. Nós hoje tivemos já aqui inúmeros exemplos de cidadania. A nossa participação neste ato, a participação de todos aqueles que animaram e que eu também aproveitava para deixar um especial agradecimento, que animaram a nossa manhã cultural, são claros exemplos de cidadania, do exercício de cidadania. E por isso também hoje eu gostava aqui de recordar o tema que nos foi aqui apresentado pelo Orfeão, Acordai, que eu, sou pena de cometer um erro, penso ser da autoria do Mestre Lopes Graça. Eu gostava de facto de dizer: acordai, exerçam a vossa cidadania, exerçam os vossos direitos, exerçam os vossos deveres, exerçam as vossas obrigações, porque é isso que nós devemos aos homens e mulheres de Abril. E permito-me que faça apelo à minha memória e recorde o meu 25 de Abril há 40 anos atrás. Nunca mais esqueço aquela quinta-feira. Era uma quinta-feira. Saía da casa dos meus avós, onde fora deixado com os meus pais, que tinham partido para uma Europa à procura de melhores condições de vida. E aquele garoto de 8 anos saía da casa de uma avó e passava pela casa da outra avó naquela manhã para ir para a escola. E a outra avó sai à rua e diz: João, não corras, filho. A avó ouviu aqui na telefonia que há uma guerra em Lisboa e a professora hoje não vem, não há escola. E lá ficava a avó e o neto sentados junto à telefonia, sempre na expectativa de mais e melhores notícias da tal guerra que acontecia em Lisboa. E que aos olhos do miúdo, e a acreditar pelo que a avó dizia, até não era uma guerra má, podia ser uma guerra boa, pois podia trazer os seus pais de volta a este país. O povo que durante décadas só conheceu a solidão, finalmente rejubilava de alegria. Percebia-se isso pelos ruídos vindos da telefonia. Percebia-se que afinal acabara a solidão. Quis saber quem sou, o que faço aqui, quem me abandonou, de quem me esqueci.